Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu lhe convido a você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 1. Grande é o Senhor Deus. E confesso que eu estou aqui debaixo do temor do Senhor. O nosso pastor José Orisvaldo é um exímio doutrinador, e longe de mim aqui querer ser doutrinador. Falo isso porque, como estava conversando com ele há pouco tempo no gabinete, eu tenho sido edificado com os sermões, as exposições do nosso pastor, sempre que a gente tem a oportunidade de ver pela internet, e é uma bênção o culto de doutrina aqui para a igreja no Brasil. É uma bênção. Me sinto muito agraciado nessa noite de poder compartilhar a palavra do Senhor nesse culto. Salmo de número 1. Vamos ler de maneira alternada. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei dita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são Os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos repetir juntos o versículo 3. O versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amado e soberano Deus, nós te louvamos nessa noite, Senhor. O Senhor é o Deus da palavra. A tua palavra diz que ela não volta vazia. Que haja aqui, meu Senhor, como eu tenho certeza que há, corações abertos para a tua santa palavra na noite deste dia. Tu estás aqui, Senhor. Que o teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações e que a tua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, o Salmo de número 1, o Salmo 1, é um salmo muito especial, porque os estudiosos eles colocam esse salmo como uma introdução a todo o livro dos Salmos. O livro dos Salmos nós sabemos que é um livro de cântico, de poesia, onde nós encontramos irmãos, pessoas que mostram ali a sua fé em tamanha ação, mas ao mesmo tempo também encontramos confissões de fraquezas, confissões em dificuldades, desejo de estar na presença de Deus e ao mesmo tempo enaltecendo a palavra de Deus como seu mandamento. Não por acaso que esse primeiro salmo, ele traz uma perspectiva muito séria e muito profunda a respeito da relação do justo com a palavra de Deus, da relação do justo com a lei do Senhor. E para mostrar o aprofundamento dessa relação, o salmista contrasta o oposto disso. O oposto do ímpio, que no lugar de ter prazer na lei de Deus, ele passa a ter prazer no conselho dos ímpios. Esse primeiro salmo, ele também pode ser
trazido como tópicos de sabedoria, em semelhança ao livro de Provérbios. Ao longo do livro de Provérbios, nós vemos claramente que há a distinção entre o justo e o injusto, o justo e o ímpio. E ao fazer essa distinção, o salmista quer mostrar que no reino de Deus, nas coisas de Deus, só há dois valores, só há dois caminhos, só há duas maneiras de ver as coisas. E que não há dualidade no sentido de você querer andar ao mesmo tempo em equilíbrio nessas duas esferas. Há os valores daqueles que guardam a palavra de Deus como fonte da sua vida, e há os valores daqueles que andam em impiedade. E é muito interessante a gente tocar aqui nessa palavra ímpio. A palavra ímpio, ela traz essa conotação da impiedade. E impiedade é ausência de piedade. É quando não há mais amor pelo sagrado. É quando se relativiza as coisas espirituais. É como, por exemplo, você entra por essas portas e trata a casa de Deus como que fosse um lugar comum, normal. A Bíblia, a leitura, a oração, como que fosse algo que não se tivesse tamanha importância. Quem age assim, a Bíblia chama de ímpio. Isso é impiedade, perder o amor pelas coisas de Deus. E como nós corremos esse risco ao longo dos tempos? Quem talvez corre mais esse risco são crentes que têm mais tempo de caminhada na fé. Nós, obreiros, corremos risco de nos acostumarmos ao sagrado, de nos acostumarmos às nossas atividades, e a maior prova disso é quando a nossa vida devocional privada já não acontece mais. A vida do ministério, já ouviram um grande pregador do passado dizer, e a eficiência do ministério está na proporção da eficiência da sua vida devocional privada, vigorosa. Quanto mais oração privada, mais o ministério é pujante. Quanto mais leitura devocional da palavra de Deus, mais o coração transborda. E sempre haverá uma palavra de Deus para alimentar o povo. Dizia um outro certo pregador, algo que tocou a minha vida. E isso serve para os pregadores. O pregador não pode ler a Bíblia para pregar. Isso é o fracasso dele. O pregador, ele prega porque ele lê a Bíblia. É diferente. Pregador que lê a Bíblia para pregar é um problema. Porque a relação dele com a Bíblia é uma relação descartável, é uma relação pragmática. Mas o pregador que prega porque lê a Bíblia, todos os temas da mensagem dele vêm direto de Deus e não das suas emoções. Quem tem uma leitura disciplinada, devocional na sua vida, já se caiu nessa experiência. Você lê as Escrituras, você está lendo lá o livro, a leitura sistemática. Hoje é o dia de ler João 1. E você está lendo, e você está lendo, e você está passando a página da Bíblia. Daqui a pouco,
você para. Você não consegue avançar porque há uma mensagem que parou no seu coração, explodiu no seu coração, está e você ficou diante daquele texto e falou: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Preste atenção, não é o que o Senhor quer falar para a igreja, não. É o que primeiro o Senhor quer falar comigo, ao meu coração, à minha vida. Aí dizia esse pregador do século 20, quando acontece isso com o pregador, eis a matéria-prima da sua pregação. Agora, ele vai estudar o texto, ele vai pegar comentário, ele vai fazer exegese, ele vai fazer aquilo tudo, mas primeiro tudo nasceu pela relação simples, devocional da vida dele com Deus, por meio da palavra. Meus irmãos, a palavra precisa estar em nosso coração. Nós precisamos nos relacionar com a palavra de Deus de maneira com que ela enche e transborde a nossa vida e nós estejamos sempre alimentados. Dificilmente um pregador, um ensinador que tem uma disciplina devocional com as Sagradas Escrituras, que tem uma relação de amor e carinho com as Sagradas Escrituras, uma relação de reverência com as Sagradas Escrituras, dificilmente ele ficará sem mensagem, porque as Sagradas Escrituras sempre têm uma nova mensagem para o nosso coração. Essa é a grande diferença. Por isso que o texto sagrado nos convida a dizer, mas infelizmente, há pessoas que trocam o conselho das Sagradas Escrituras, os conselhos santos, para dar ouvido aos conselhos ímpios. Por isso que o versículo 1 diz assim, bem-aventurado o varão, feliz, realizada. Essa palavra bem-aventurança é felicidade. Você pode repetir comigo isso? Palavra bem-aventurança? Felicidade. É feliz. Significa que é infeliz a pessoa que faz o que o texto está mandando rejeitar. Ele diz, é feliz o varão que não anda segundo o conselho, não se detém no caminho, nem se assenta na roda. Aqui os estudiosos trazem uma luz muito interessante, porque aqui traz uma ideia de movimento. Andar, parar e assentar. A ideia de movimento. 3 verbos. Andar, parar e assentar. Andar no conselho do ímpio, ele primeiro ouve. Ele primeiro dá atenção. Ele primeiro começa a considerar o que o ímpio tem a dizer. E aquilo vai entrando na mente dele, aquilo vai passando pela imaginação da sua mente. E aquilo vai alimentando, e aquilo vai trabalhando. É por isso que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses: buscai as coisas que são de cima. Se há algum valor e se há algum louvor, pensai nas coisas que são do alto. Sabe por quê? Porque tudo começa na mente. Tudo começa na imaginação. Nenhum cientista ele vai propor uma hipótese científica dele sem antes ele fazer essa hipótese na imaginação dele. Tudo começa pela subjetividade da imaginação. Agora, se você começa a dar conselho, se você começa a andar com gente que são, por exemplo, críticas mórbidas, e começa a criticar tudo, então nós estamos no meio, num contexto de hoje, de pessoas que começam a criticar morbidamente tudo, e isso vai adoecendo a alma, isso vai adoecendo a vida espiritual, e vai criticando, e à medida que critica, fica inerte, parado, não consegue fazer nada e vai matando a alma.
matando a alma. Isso tudo começa quando ele está andando no conselho. Depois que a coisa começa a avançar, ele para no caminho dos pecadores. Agora já começa o relacionamento. Antes só se ouvia, agora se relaciona, agora consome as mesmas coisas, agora brinca com as mesmas coisas, agora está relacionado com as mesmas coisas, agora acha bonito, acha bacana, acha legal, aquilo é tranquilo, aquilo pegou, aquilo agora é legal demais fazer e concordar. Começou a andar e começou a parar. E finalmente, ele agora se assenta para participar e começa a escarnecer junto com os escarnecedores. Meus queridos irmãos, esse processo do versículo 1 do Salmo, ele está descrevendo exatamente como acontece a apostasia, de qual fala o escritor aos Hebreus. A apostasia, ela pode acontecer em nossa vida. É possível vir a apostasia espiritual, é possível vir a apostasia moral, quando nós começamos a entregar os nossos ouvidos. E a apostasia não acontece de uma noite para o dia. Ela é paulatina. Ela é devagar. Ela é um processo. Mas note bem, o salmista está dizendo que bem-aventurado é o varão que não deixa isso acontecer. O motivo dessa mensagem nessa noite é pela autoridade da palavra de Deus, que essa mensagem seja um bálsamo, um alerta, para que o Espírito Santo te salve da apostasia. Se há alguém que entrou nessa noite pensando em desistir, pensando em parar, pensando em dar ouvido, que o Espírito Santo toque na sua mente. Ele é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso para fazer isso e muito mais. E depois ele vai dizer a verdadeira felicidade dos santos, a verdadeira felicidade daqueles que estão em Cristo. Não é tomar conselho do ímpio, não é parar no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. A felicidade dos santos não está na bebida, a felicidade dos santos não está na comida, a felicidade dos santos não está nos jogos, a felicidade dos santos não está simplesmente no entretenimento. A felicidade dos santos, diz a palavra, está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Isso é o seu prazer. Isso é verdadeira felicidade. Glória a Deus. Labandebecaste que achou-se-a. Nememequiste que achou-se a labandabacaios. Debecaste que achou-se. De Deus, olha, diferentemente de ter prazer de parar na roda, de ter prazer de parar nas filas, de ter prazer de andar no caminho, o prazer é andar em Deus. Sua meditação dia e noite, meditar. Como é importante isso aqui, quando a gente fala de meditar, a gente está falando de vida devocional. Meditar envolve leitura, mas não é leitura. Meditar é uma arte sagrada, aonde você, a partir do texto, você vai lendo repetidas vezes, até aquilo ali ser natural, e você vai meditando e vai regando a sua imaginação com isso. É por isso que em Deuteronômio capítulo 6, você pode ir lá comigo?
Olha o que Deuteronômio capítulo 6, ele nos fala. Olha que coisa gloriosa. Olha que coisa gloriosa. Versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras, aleluia, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais de tua porta e nas tuas portas. Nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É por isso que o judeu até hoje ele usa o tefilim. Coloca-se na testa essa porção do capítulo 6 e vem com a corda descendo pelo coração, passando pelo braço esquerdo e indo até a ponta do dedo. Qual é a ideia? A palavra está na mente, no coração ela desce e passa para as ações da pessoa. Sabe como nós agimos de acordo com a coerência da palavra de Deus? É quando nós pensamos o que é santo, desejamos o que é santo e fazemos o que é santo. Repito o que o apóstolo Paulo falou: buscai as coisas do alto. Se nós buscamos nas coisas de alto, se nós pensamos nas coisas altas, se nós pensamos nas coisas sagradas, se nós pensamos naquilo que é santo, mas não basta só pensar, é preciso desejar. Eis a grande diferença. Muitos sabem as coisas corretas que têm que ser feitas. Muitos sabem das coisas corretas que precisam ser abraçadas. Muitos sabem as coisas corretas que precisam ser feitas na vida. Muitos sabem muitas vezes o que a palavra diz de maneira correta. Agora há uma diferença. É preciso amar essa verdade. É preciso amar isso. É preciso ter uma relação de afetividade. É preciso amar a verdade. É preciso ter uma relação de amor para que possamos agir de acordo com a verdade. Que o Espírito Santo derrame amor pela verdade de Deus em nossos corações. Que amemos os conselhos de Deus para as nossas vidas. Que amemos, como Jesus ele falou, aqueles que me amam. Aqueles que me amam. Só é possível obedecer a Jesus se amarmos. Só é possível amar o inimigo se nós amarmos essa verdade de Jesus. Só é preciso oferecer a outra face se nós amarmos essa verdade de Jesus. É preciso amar a verdade de Deus, que é Cristo, para agir de acordo com a vontade de Deus. A maior tragédia é quando nós conhecemos a verdade, mas não amamos a verdade. A maior tragédia é quando nós conhecemos a verdade, mas temos uma relação artificial com a verdade. É por isso que nós temos muitas incoerências acontecendo, porque se sabe da verdade, mas não se ama a verdade. Quem ama a verdade, ela está disposta a morrer pela verdade, a lutar pela verdade, a amar pela verdade. Eu não tenho dúvida que é isso que Jesus Cristo quer trazer para o nosso coração: disposição pela verdade. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Para isso é preciso desejar, meditar dia e noite. O que o Senhor está me dizendo a respeito? A respeito da sabedoria da vida. Olha quantas vezes nós nos pegamos. A sabedoria da Bíblia diz o seguinte: não é bom contender. A gente sabe que não é bom, mas por que a gente não consegue? Por que a gente briga com tudo? Por que a gente contende com tudo? Por que a gente não consegue viver isso? Aí a pressão aumenta, aí o estresse aumenta, aí a psique, aí o descontrole, aí a ansiedade, porque a gente conhece a verdade, mas talvez o poder dessa verdade não chegou, a gente não abraçou. E o Senhor Jesus está nos convidando nessa noite: ame a verdade. Ame a verdade. Tenha prazer nela, porque sabe qual é a promessa? O texto diz: quem faz isso será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Queridos irmãos, quem tem meditação profunda com a palavra, relação profunda com as Escrituras, não por acaso o salmista, ele traz a imagem da árvore. A árvore frondosa, a árvore frutífera. Sabe por que ela é frondosa? Sabe por que ela é frutífera? Porque suas raízes são profundas. Imagine agora exatamente isso, a árvore. Raízes profundas, que não são arrancadas por qualquer vento. Essas raízes profundas, labandebacaios, de que achou-se a labandabacaios. Essas raízes profundas faz com que a árvore seja frondosa, frutífera, a ribeiros de águas, e as águas aqui. Oh, que coisa gloriosa! João capítulo 7, versículo 38 e versículo 39, é uma promessa gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre que a Bíblia apresenta esses ribeiros de águas, olha o que a palavra de Deus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso ele disse do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não tinha sido glorificado. Quem crê nas Escrituras, quem tem essa relação com as Escrituras, rios de águas vivas, o Espírito Santo é derramado, o Espírito Santo nos enche, por isso nós somos felizes. Você já viu uma pessoa cheia do Espírito? Você já viu uma pessoa cheia do Santo Espírito, ainda que esteja ao seu redor vivendo momentos difíceis, a sua alegria do Espírito é maior? Na estação própria ela vai dar fruto, ainda que esteja um sol escaldante, mas as águas do Espírito vão refrescando a árvore. Você está andando momentos escaldantes, meu irmão, minha irmã? Persevera na palavra, há uma promessa: rios de águas vivas fluirão do seu interior. Não negocie os seus valores. Só há dois tipos de pessoas nesse texto: os que têm os valores de Deus e os que têm os valores do mundo. Os que têm os valores de Deus são plantados de maneira profunda, produzem frutos, 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 labandebedecaiachoucia.
frutos espirituais. Namaquiste. Se a árvore plantada, tem raízes profundas, o versículo 4 diz, não são assim os ímpios, mas são como a moinha, que o vento espalha, ela vai de um lado para o outro. Não tem raízes profundas. Anda para lá e para cá. Há pessoas que trocam de posições como se trocassem de roupa. Falta convicções. Falta valores atemporais e eternos. Por causa de um prato de lentilha que é passageiro. O Espírito Santo está nos mostrando nessa noite, aleluia, que quem está plantado em Deus, é como aquele homem que construiu a sua casa onde? Aonde? Sobre a rocha. Olha só, isso não significa que você vai ter ausência de luta. O texto diz, veio a tempestade, veio a dificuldade, veio as lutas, veio os problemas. Mas essa casa não caiu. Porque o que está dentro de você é profundo. O que está dentro de você é maior. O que está dentro de você é poderoso. O que está dentro é maior do que o que está fora. Ame isso. Fortaleça, renove a alegria de preservar os valores atemporais do Senhor. Os ímpios, frágeis, o texto diz, eles não subsistirão no dia do juízo. Nem os pecadores nas congregações dos justos não ficam por muito tempo. Eu sei que pode ter pessoas que estejam hoje com síndrome de Asaf. Meu Deus, a pessoa com a vida toda errada, toda atribulada, está mais próspera que eu. Eu que quero fazer a tua vontade, quero fazer o que é certo, só estou tomando prejuízo. É ou não é assim às vezes? Não foi só você que sentiu isso não, meu irmão, minha irmã. O salmista da casa dos sacerdotes, ele chegou ao ponto de um dos seus salmos dizer, meus pés quase resvalaram. Agora a sabedoria de Deus é o seguinte, para de pensar isso, porque isso não vai resolver nada, não vai te trazer bem nenhum. Você só vai ficar amargurado, você só vai ficar atribulado, você só vai ficar complicado, só rancor, raiva, ira, tudo que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Foca em Deus e no que Ele tem com você. Quando Asaf entrou no templo, ele diz, então eu compreendi o fim dos ímpios. Tem pessoas que têm uma visão distorcida, acha porque um ímpio está próspero materialmente, ele está bem e não está. Há uma igreja lá no Apocalipse que dizia, eu sou rica, eu sou poderosa, eu sou, e o Senhor Jesus disse, tu és pobre, cega e nua. Quem ainda se impressiona com riqueza, Deus não se impressiona com isso. Riqueza muitas vezes está mostrando exatamente a verdadeira podridão de alguém. Desvie seu olhar, porque se você se sente ainda incomodado porque alguém enriqueceu, etc e tal, é porque infelizmente também os seus olhos, os nossos olhos estão voltados para aquilo que não é pão.
para aquilo que não é santo, porque geralmente nos incomodamos porque também queremos. Mas o Espírito Santo diz que, olha, não é isso que vai preencher a tua felicidade. Não é isso que na hora da morte, quando o dia chegar ou o dia mal chegar, que vai te sustentar. O que vai te sustentar, olha o que o texto diz no versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece quem anda com justiça, na casa de Deus, fora da casa de Deus, no ministério, fora do ministério. O Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor, você quer ser fiel? Você quer ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas? O Senhor conhece o verdadeiro motivo do seu coração. Mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho da impiedade, o caminho dos instintos primitivos, o caminho das obras da carne, o fim é juízo. Mas o caminho da lei do Senhor, da justiça de Deus, é plena felicidade em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo transborde o teu coração de felicidade. Que o Espírito Santo transborde o teu coração na alegria dos altos céus. Que o Espírito Santo não te deixe relativizar os valores eternos. Que você ame os valores eternos. Que você deseje viver os valores eternos. Que você possa dizer: Senhor, aprofunda as minhas raízes. Aprofunda as minhas raízes. Aprofunda as minhas raízes. Em nome de Jesus.